Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo e a oração. Como é importante nós entendermos a obra do Espírito Santo na oração. Amém? Toda oração sem o Espírito Santo, ela é fútil e inútil. Eu vou repetir. Toda oração sem a presença e a unção do Espírito Santo, ela é fútil e inútil. Porque a verdadeira oração nasce do Espírito de Deus. Amém? Lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17, o Senhor Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Se tem uma coisa que o cristão não pode desprezar nem desmerecer, é a presença do Espírito Santo na vida dele. E essa presença do Espírito Santo, ela é para tudo. É como Jesus disse: eu vou rogar ao Pai um outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Esse outro Consolador é alguém na mesma categoria de Jesus. E quando ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, amados, os discípulos foram transformados de forma sobrenatural. E assim deve acontecer na minha vida e na tua vida. Nós precisamos insistir na busca pelo Espírito Santo diariamente. Nós precisamos dele e precisamos nos animar a buscá-lo diariamente. Amém? O dom do Espírito Santo é um dos benefícios que flui para nós da gloriosa presença de Cristo à direita de Deus. E esse dom do Espírito Santo, bem como todas as outras bênçãos em Cristo Jesus, nos é garantido pela oração. Irmãos, essa é a condição. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, porque somente através da oração é que nós vamos vencer na vida. Amém? Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9, Jesus diz: E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lá-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí o verso 13 ele diz: Porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, nós precisamos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. E nós precisamos bater para que essa porta do sobrenatural, essa porta do espiritual se abra na nossa vida. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele não é uma pomba. O Espírito Santo, ele não é um fogo. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador divino. E ele está disponível para nos ajudar. A pergunta é: será que eu e você estamos buscando a ajuda do Espírito Santo na nossa vida de oração? Ou nós estamos somente lançando palavras ao vento? Nós estamos somente vociferando, lançando palavras sem pensar no que nós estamos fazendo e sem ter a direção e a ajuda do Espírito Santo. Nós erramos quando fazemos isso, porque para a nossa oração ser eficaz, nós precisamos da presença, da ajuda do Espírito Santo. Amém? Ele é o agente capacitador nessa dispensação da igreja. O Espírito Santo em nós, a presença de Deus em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. E a oração verdadeira e eficaz, ela não pode ser posta em ação, senão pela ação do Espírito Santo na vida daquele que ora. O intelecto, nem tampouco o estudo, nem a eloquência pode tomar o lugar do Espírito Santo na vida do cristão. A oração, para ser eficaz, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo.
Quando você está nos seus momentos de oração, você envolve o Espírito Santo nesse momento? Você envolve a pessoa do Espírito Santo, a presença, os sussurros do Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo no seu coração? Ou sua vida de oração é independente do Espírito Santo? Você tem uma vida de oração que está mais interessada nas suas próprias necessidades, nos seus próprios anseios e nos seus próprios desejos, do que naquilo que o Espírito Santo está trazendo como proposta para a oração e para o tipo de oração naquele dia que você vai passar na presença de Deus. Então é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo ele é o agente fundamental, a condição sine qua non para que nós sejamos eficientes na oração. Na execução da oração eficaz, em sua operação mais geral e abrangente, ou em seus detalhes e aplicação pessoal, o Espírito Santo é o agente ativo, absoluto e indispensável para que nós possamos ter uma vida de oração frutífera, fervorosa e cheia de bons frutos. Amém? Também a nossa capacidade de servir a Deus, de orar a Deus, de viver para Deus e de atingir outros através das nossas orações dependerá na medida do Espírito Santo que recebemos. Na medida que nós deixamos o Espírito Santo habitar e operar em nós. Amém? E o que é necessário para isso? Pedir. É o que Jesus disse. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qual de vós, se o filho pedir um pão, lhe dará um peixe? Lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Jesus diz, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nós precisamos, irmãos, pedir o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, amém? E avançar naquilo que o Espírito Santo tem para nós. Aqui no livro A Realidade da Oração, de Edward M. Browns, ele fala algo interessante. Ele diz assim, Cristo expõe a doutrina de que o recebimento do Espírito Santo está condicionado à oração. E ele mesmo ilustra essa lei universal, pois quando o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, ele estava orando. A Igreja Apostólica em Ação ilustra esta mesma grande verdade. Uns poucos dias depois do Pentecoste, os discípulos oravam com intensa agonia. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Este incidente destrói qualquer teoria que nega a oração como condição da vinda do Espírito Santo depois do Pentecostes e confirma a visão de que o Pentecostes, como resultado de uma longa batalha de oração, é ilustrativo e confirmatório de que os maiores e mais preciosos dons de Deus estão vinculados a pedir, buscar e bater, ou seja, a oração ardente e persistente. A mesma verdade se destaca muito proeminente no avivamento de Filipe em Samaria. Embora estivessem cheios de alegria por crer em Cristo e embora tivessem sido recebidos na igreja pelas águas do batismo, eles não haviam recebido o Espírito Santo até que Pedro e João fossem para lá e orassem com eles e por eles. A oração de Paulo foi a prova de Deus a Ananias de que se encontrava em um estado adequado para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas nosso mestre, nosso inspirador e nosso revelador na oração, mas o poder da nossa oração em medida e força é medido pelo poder do Espírito que atua em nós, bem como a vontade e a obra de Deus de acordo com o agrado do Pai. Amém? Nós precisamos envolver o Espírito Santo na nossa vida de oração. Tiago, lá no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e não podeis alcançar,
Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Quando nós envolvemos o Espírito Santo na nossa vida de oração, nós vamos aprender a pedir segundo a vontade de Deus. E quando nós fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos na nossa vida de oração. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos das notificações para quando nós postarmos outros vídeos você ser avisado. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te proteja. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.